Péssima notícia, Flamengo toma decisão e o caso do Bruno Henrique é de polícia. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito bom dia! Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas não deixa de se inscrever, irmão, porque a sua inscrição, ela é muito importante pro nosso trabalho e é de graça, você não vai pagar nada, é isso mesmo, é só você vir aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo também aqui nessa setinha, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele é muito importante. Vamos para as informações. Tem muita coisa pra gente poder falar, tem assunto delicado, tem assunto complicado pra gente poder trazer nesse vídeo, mas deixa eu começar falando sobre a programação do Flamengo para o dia de hoje, para a partida de hoje diante do Juventude. A assessoria de imprensa do Flamengo acabou de soltar que o grupo vai almoçar no CT meio-dia, tá? No CT do Ninho do Urubu. 17 horas e 30 minutos vai ter um lanche reforçado, 18 horas e 20 minutos saem do CT do Ninho do Urubu em direção ao Maracanã, onde enfrenta o Juventude às 21 horas e 30 minutos. E aí, no treinamento de ontem, né, o técnico Felipe Luiz definiu já que o Danilo vai ser titular, vai jogar, vai ter algumas mudanças, provavelmente o Felipe Luiz vem com o time misto, pensando no jogo contra o Vasco, no clássico que tem contra o Vasco, depois a viagem que tem pro Equador e o jogo na altitude contra a LDU, e uma dessas mudanças é o Danilo, que para dar um respiro pro Léo Pereira. O Léo Pereira e o Léo Ortiz são dois jogadores que tem mais minutagens, né? São 11 jogos seguidos que os dois fazem juntos. Então, o Felipe Luiz vai começar esse processo de descanso com o Léo Pereira, colocando o Danilo ali, que tá de volta para atuar ao lado do Léo Ortiz. Outra mudança que pode acontecer também é o Varela, entrar no lugar do Wesley, o Ayrton Lucas entrar no lugar do Alexandro, o Juninho entrar no lugar do Bruno Henrique. Vamos ver o que vai acontecer. A verdade é que o Felipe Luiz, momentos antes da partida, que vai definir qual vai ser o time que vai enfrentar. E hoje, de acordo com o Vini Casagrande, o Flamengo vai jogar com patch aqui na camisa, né, em homenagem, digamos assim, à torcida, né, escrito "Nação é mais um em campo". Mas aí é o que eu falo, em homenagem àquela situação do sócio-torcedor, que mudou o novo programa. Só que aí, né, na arquibancada, a gente vai ter setores fechados, porque os ingressos estão caros, o torcedor não tá indo e a diretoria do Flamengo não tá baixando esse preço e tá sendo muito cobrado. Mas vai jogar com esse patch aqui em homenagem ao novo programa de sócio-torcedor. E o campeonato, apesar do Flamengo estar jogando em casa, mas esse Campeonato Brasileiro tem uma informação importante. Esse Campeonato Brasileiro tem o menor número de vitórias de visitante nas primeiras rodadas desde 2015. Flamengo venceu 2 jogos fora de casa e o Palmeiras venceu aquele jogo complicado lá contra o Sport, né, aquele lance polêmico. Foram 3 vitórias fora de casa até agora. O Flamengo venceu Vitória e venceu no Barradão e o Grêmio na Arena do Grêmio na rodada passada. Nas últimas 10 edições do Campeonato Brasileiro, quem mais pontuou como visitante terminou campeão em 9. Então é importante vencer fora de casa. Vamos falar agora sobre Bruno Henrique, porque, meu irmão, cronologia dos fatos. O Bruno Henrique, ontem à noite saiu a informação do portal Metrópolis, exclusividade, que o Bruno Henrique, jogador do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por forçar cartão e beneficiar apostadores. O atacante é suspeito, tá, de manipular lance no jogo contra o Santos em 2023. 9 apostadores, entre eles parentes do atleta, tinham conhecimento desse cartão. Então, ano passado, começou esse inquérito em cima do Bruno Henrique, tá? O STJD acabou não dando sequência por falta de provas e a Polícia Federal continuou investigando. O que eles fizeram? Simplesmente, eles apreenderam os celulares, né? A Polícia Federal apreendeu os celulares, tanto do Bruno Henrique quanto do irmão do Bruno Henrique, e numa dessas conversas, a Polícia Federal encontraram mais de 3 mil, quase 4 mil, 3.989 conversas no WhatsApp do Bruno Henrique. Encontraram mensagens do irmão do jogador conversando com ele sobre essa situação de aposta. E aí tem print, e aí é o que eu digo. Aí a situação começa a complicar um pouco mais. O Bruno Henrique com certeza vai ter que se explicar o que está acontecendo, mas foram encontradas essas conversas. O Bruno Henrique falando que ia tomar cartão, né, contra o Santos. Isso é uma prática no futebol, forçar o terceiro cartão, até porque tinha um jogo do Santos, depois do jogo contra o Santos tinha o Fortaleza, depois tinha o Palmeiras. E aí o Bruno Henrique, isso é uma prática, você força o cartão, leva o terceiro cartão amarelo antes de um jogo que não é tão importante, pra você se preservar pro jogo que é mais importante. Só que aí o Bruno Henrique falou isso pro irmão, né, o irmão acabou indo lá, apostando, né, usando essa informação pra poder se beneficiar, vamos colocar assim, dessa forma, só que ele é irmão do Bruno Henrique. E aí a Polícia Federal acabou achando esses prints, também achou lá print lá, conversas dele lá falando sobre aposta em relação a cavalo, e aí a situação acaba piorando ainda mais. O que pode acontecer com o Bruno Henrique? Ele pode ser, né, ele está sendo indiciado, vai para o Ministério Público, o Ministério Público vai decidir
né, se absolve o Bruno Henrique, vai decidir se vai à frente com o caso, tá na mão do Ministério Público, e o Ministério Público que vai tomar atitude agora. Na Justiça Comum, o Bruno Henrique pode pegar de 2, está sendo acusado aí, indiciado, inclusive pelo estelionatário. Tá? Enfim, um monte de coisa aí, cara. A situação tá complicada mesmo pro Bruno Henrique, tá? Na Justiça Comum, por exemplo, ele foi indiciado por estelionatário e fraude em competição esportiva. E a Lei Geral do Esporte tipifica o crime de manipulação de resultado no artigo 198 e prevê prisão de 2 a 6 anos e multa na Justiça Comum. Na Justiça Esportiva, o Bruno Henrique, né, a Procuradoria do STJD, inclusive já solicitou relatório à Polícia Federal para análise do caso, porque a STJD arquivou o caso ano passado por falta de provas, não tinha provas. E agora com essa situação da Polícia Federal, né, a Procuradoria pediu já os relatórios para a Polícia Federal, que já está encaminhando para o STJD, e o Bruno Henrique pode pegar na Justiça Desportiva 2 anos aí por essa situação, se for comprovado realmente de fato que foi encontrado, que foi ele, que fez de propósito, enfim. Essa situação do Bruno Henrique, tá? Essa situação atual é muito triste a gente falar sobre isso, é um ídolo pra gente, mas tem os prints, tem as coisas, tem que ser investigado, vai ser investigado para poder saber o que de fato, né, aconteceu, o porquê dessas mensagens, o porquê dessa situação. Mas tá aí para vocês, para poder estar trazendo a informação. Os valores, gente, são o seguinte: o irmão do Bruno Henrique apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. A cunhada do Bruno Henrique fez 2 apostas em casas diferentes, sendo uma de R$ 380,86 para retornar também R$ 1.180,67 e outra de R$ 500 para retornar R$ 1.425. A prima do Bruno Henrique apostou R$ 380,86 e teve retorno de R$ 1.180,67. Eu vou falar uma parada pra vocês. Isso é dinheiro de pinga pro Bruno Henrique. É muito pouco dinheiro, né, pra ele estragar a carreira dele, né, pra ele, da onde ele veio, o que ele passou. Tem que aguardar aí a investigação terminar, não terminou ainda, porque o Bruno Henrique recebe milhões no Flamengo. Aí vai beneficiar 1.000 e pouco, né, vai lá pra fazer essa aposta pra ganhar 1.000 e pouco. Conta não fecha, no meu ponto de vista. Mas as conversas foram descobertas, os prints estão aí e vai ter que ser analisado. O Flamengo emitiu uma nota oficial sobre esse caso do Bruno Henrique e falou, abre aspas, o Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. Muito provavelmente vai ser comunicado hoje, porque o STJD já está no caso. Então, isso foi ontem à noite que o Flamengo soltou essa nota. Então deve ser comunicado hoje. Aí continua. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal. O que é, né, a presunção da inocência? É quando o acusado é considerado inocente até ele ser declarado culpado. Então é isso que o Flamengo tá defendendo o Bruno Henrique. Olha, ele, né, é inocente até que seja batido o martelo, o Ministério Público bate o martelo e fale que ele é culpado. Vamos aguardar também essa situação aí. Após esse indiciamento, né, da Polícia Federal, o Flamengo não vai tirar o Bruno Henrique do jogo contra o Juventude hoje, tá? O clube vai aguardar o desdobramento da justiça sobre o caso. O processo ainda deve se arrastar um pouco, o que daria tempo do Flamengo tomar uma decisão. E a assessoria de imprensa do Bruno Henrique não quis se manifestar. O Flamengo falou, né? E é isso. Fico triste, né? Porque é um jogador importante e espero que, de fato, a verdade venha à tona, como o próprio Bruno Henrique falou, que depois da conquista da Copa do Brasil sobre o Atlético Mineiro. Beleza? É isso. Vamos falar agora sobre as contas de 2024, porque elas foram aprovadas ontem no Conselho Deliberativo do Flamengo, e o Flamengo teve o primeiro déficit aí na era do presidente Rodolfo, ainda presidente Rodolfo Landim, e aí ontem teve essa votação, né? Que queriam aí que não fosse aprovado. Se não fosse aprovado, seriam sanções para o presidente Rodolfo Landim sérias, mas aí foi a votação, foram 185 votos ontem a favor, 51 contra e 22 abstenções, tá? Na temporada passada terminou com déficit de R$735 mil, o presidente Rodolfo Landim estava presente ontem e alegou, foi por conta da compra do terreno e tal, enfim, mas foi aprovado. Ontem teve um jogo importante para o Flamengo, que foi Ceará e Vasco. O Ceará venceu o Vasco por 2-1, o Vasco poderia passar o Flamengo na tabela momentaneamente, não passou, o Vasco fica aí com 6 pontos, na 6ª colocação. O Ceará foi a 7 pontos com a vitória em cima do Vasco ontem, e o Flamengo permanece na liderança com 7 pontos, ou seja, só depende do Mengão, uma vitória hoje para permanecer na liderança. Além de Flamengo e Juventude, tem Botafogo e São Paulo hoje, Mirassol e Grêmio, Sport e Red Bull Bragantino, Corinthians e Fluminense,
Internacional e Palmeiras, jogo importante pra gente. O Internacional tá ali em cima também. Na Vila Belmiro tem Santos e Atlético Mineiro. No Barradão, Vitória e Fortaleza. E amanhã, fechando a rodada, Cruzeiro e Bahia. Beleza? Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedir pra você que chegou até aqui, nessa parte do vídeo até o final, obrigado de verdade por ter ficado até o final. É importante ter vocês aqui com a gente até o final do vídeo. Mas também é importante você que não é inscrito se inscrever. Então vem aqui embaixo, ó, clica nesse botão aqui de graça, se inscreve, aciona também o sino da notificação pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha também aqui nessa setinha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, que é importante. Lembrando que a gente vai estar no Maracanã hoje, mais tarde, para poder trazer toda a cobertura pra vocês desse jogo importante entre Flamengo e Juventude. Lembrando também que assim que o jogo terminar, a gente entra ao vivo aqui no canal Tudo Pelo Flamengo com o nosso pós-jogo. Lembrando que daqui a pouco, mais tarde, a gente tem o nosso pré-jogo para falar mais detalhes sobre essa partida. E no nosso canal secundário você vai ter a coletiva do Felipe Luiz hoje, a zona mista. O Felipe Luiz deve falar sobre o caso, muito provavelmente. A zona mista também. Então eu vou deixar o link do canal Mídia Rubro Negra aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Já passa lá, já se inscreve. Beleza? É isso. Você que estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook. Você vai ajudar muito o nosso trabalho. Mais tarde a gente volta com muito mais informações. Quem tiver no nosso canal no YouTube, eu vou deixar essas duas janelinhas aqui, é só você clicar numa delas. Valeu? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Excelente dia.